Então, quando que é recomendado que eu escolha a tabela progressiva? Se o período que você tem de investimento é um período menor do que 10 anos, você está se planejando, se organizando para ter esse tipo de investimento para a aposentadoria, e o horizonte de tempo que você tem é um horizonte de tempo curto, menor do que 10 anos, é mais interessante para você investir através de tabela progressiva. Por quê? Conforme eu falei, a tabela regressiva ela começa com 35%. E aí você precisa saber qual é o seu horizonte de tempo para poder escolher se vai ser mais interessante para você a regressiva ou se vai ser mais interessante para você fazer pela tabela progressiva e atingir aí níveis menores de alíquota de imposto de renda. 27,5%, você há de convir comigo que é menor do que 35%, 30% de imposto de renda. Então você precisa entender o seu horizonte de tempo. Qual é o tempo que você tem para investir para poder escolher qual é a tabela de tributação para a sua previdência complementar. E é basicamente isso. Quando você está no período de usufruir e escolhe a tabela regressiva, você vai pagar ali a tributação sobre esse percentual de até no mínimo 10%. Se foi um PGBL, vai ser sobre o todo. Se foi um VGBL, vai ser apenas sobre a rentabilidade. E quando você escolhe a tabela progressiva, vai ser nessa tabela que eu falei, chegando até, pode ser zero, dependendo do valor que você recebe ali nos seus rendimentos anuais, como pode ser de 27,5%. E aí vai depender do valor que você vai receber de benefício. Se ele estiver dentro da tabela, na isenção, na alíquota zero, eu acho que aí está por volta de um salário mínimo, ou um pouco a mais do que isso, se o valor do seu benefício estiver nesse esquema, já até mais ou menos um salário e meio, salário mínimo e meio, né, por mês, pode ser que você consiga aí pagar uma alíquota mínima de imposto de renda. Mas aí, como eu falei, precisa saber qual é o seu objetivo. Quanto é que você quer ter de benefício na hora da sua aposentadoria? Quanto é que você quer ter aí de benefício para complementar a sua aposentadoria? E quanto você vai ganhar da sua aposentadoria do governo? Porque na hora que você declara o seu imposto de renda, você vai ter que declarar lá tanto a aposentadoria do governo quanto a sua aposentadoria complementar. E aí, na hora de verificar qual é a alíquota que você vai pagar, é sobre tudo que você declara de rendimentos, né, de remuneração de um ano, quando você faz a sua declaração anual. Então, é importante que você avalie e pondere qual é o valor que você vai estar recebendo por mês, qual é o seu horizonte de tempo, para saber qual é a alíquota que você vai trabalhar, se é na tabela regressiva ou se é na tabela progressiva. Ok. Então, vamos lá. Quais seriam, então, os 10 motivos pelos quais você, servidor público, deveria fazer uma previdência complementar hoje? Vamos lá. Alguns deles eu já comentei para vocês, mas eu vou fortalecer aqui. O primeiro benefício é o benefício tributário fiscal, que é justamente esse abatimento de 12% do seu rendimento bruto tributável anual. Então, esse tipo de investimento, ele te proporciona esse benefício tributário que nenhum outro investimento vai te proporcionar. E você tem ainda a possibilidade de ter isenção do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, por exemplo, se você tem um plano de previdência complementar e você tem aí uma fatalidade, você vem a falecer durante o período de acumulação, onde você está ali acumulando seu patrimônio. Então, os beneficiários que você colocou na sua apólice do seu plano de previdência, eles vão receber o valor que você tinha acumulado ali dentro daquele plano de previdência. E aí, quando eles recebem esse valor, eles podem ter a isenção do ITCMD, que é esse imposto sobre transmissão causa-morte ou doação. Isso vai depender
do tipo de plano que você vai ter, se é um PGBL ou se é um VGBL. Porque, conforme eu falei, o VGBL ele é um seguro de pessoas e o PGBL ele é um plano de previdência, é um investimento. E pela nossa legislação, não pode haver imposto sobre seguro. Então, se o seu plano é um VGBL, você tem a opção, a possibilidade de ter essa isenção do ITCMD na hora que esse valor for transferido aos seus beneficiários. Está aí se discutindo muito ainda, porque tem alguns tribunais que decidem também pela isenção no caso de PGBL. Então, é ainda muito discutível. Pode ser que você consiga ou não a isenção num PGBL, mas é muito mais provável que você consiga essa isenção, que os seus beneficiários tenham essa isenção no VGBL, tá certo? Mas essa possibilidade, ela existe e é o primeiro motivo pelo qual você deve fazer um plano de previdência complementar. Porque se você está deixando um valor para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, na hora deles receberem esses valores de herança, né, e receber esse benefício, eles vão ter que pagar muitos impostos. E ter essa isenção vai ajudar bastante na hora de fazer essa transmissão. Vai arrancar um pedaço bem menor do patrimônio que eles estão recebendo. Então, se você olha pelos seus beneficiários, é interessante esse tipo de benefício também, que você tem dentro do plano de previdência complementar e não tem em outros tipos de investimento, mesmo que seja para o longo prazo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o benefício sucessório. Esse tipo de investimento, ele não entra em inventário. Então, você, quando faz um plano de previdência complementar, você indica quais são os seus beneficiários em caso de falecimento. Então, no caso de acontecer o falecimento, o dinheiro que está aplicado naquele plano de previdência, ele vai ser pago aos beneficiários e não vai passar por inventário. Então, dentro do planejamento financeiro, esse tipo de investimento é muito utilizado para o planejamento sucessório. Por quê? Porque na hora de acontecer um falecimento, quando acontece um falecimento, que precisa abrir inventário e buscar advogado e tudo mais, esses trâmites, eles tendem a demorar. E aí os seus beneficiários, os seus herdeiros, podem não ter dinheiro para arcar com as custas do inventário, ou podem demorar para receber o dinheiro necessário para manter, para custear o padrão de vida deles. E aí, quando você faz um plano de previdência complementar, você está olhando para esse lado do planejamento sucessório, porque o dinheiro que você tem acumulado naquele plano de previdência, ele vai ser transferido diretamente para os seus herdeiros num curto espaço de tempo. Não costuma durar mais do que 30 dias. E eles vão ter esse montante que eles poderão utilizar para dar entrada no inventário e dar prosseguimento para receber o restante do patrimônio. Então, é um excelente meio de planejamento sucessório e não existe em nenhum outro tipo de investimento esse benefício. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é a possibilidade de rentabilizar o valor que você tem de desconto da declaração do imposto de renda. Lembra que eu falei que você recebe 12% de dedução quando você faz o seu investimento em previdência através do tipo de plano PGBL? Então, você tem essa possibilidade de pegar esse valor dessa dedução, esses 12%, que não é pouco, e aplicar em outro tipo de investimento e rentabilizar aquele dinheiro novamente. Então, você tem essa possibilidade que nenhum outro tipo de investimento vai te possibilitar. E esse é o terceiro motivo pelo qual você deve fazer uma previdência complementar. O quarto motivo é a possibilidade de atingir o limite mínimo de imposto de renda, que é os 10%. Apenas nesse tipo de investimento, na previdência privada, você tem essa possibilidade. Todos os outros investimentos, até mesmo os investimentos de renda variável, a alíquota mínima que você consegue atingir é 15%. Apenas na previdência complementar,
você consegue pagar apenas 10% de imposto de renda. Então, essa possibilidade é o nosso quarto motivo. O nosso quinto motivo pelo qual você deve fazer um plano de previdência complementar agora é a gestão profissional do seu patrimônio. Então, quando você faz um investimento em previdência complementar, conforme eu falei, o seu dinheiro ele é gerido através de um fundo de investimento. E o fundo de investimento ele tem a pessoa do gestor. Quem é o gestor dentro de um fundo de investimento? É aquele que administra, que opera a política de investimento do seu patrimônio. Então, ele escolhe quais são os ativos que vão ser colocados dentro do fundo, quais são os ativos que vão ser vendidos. Ele é que faz essa estratégia acontecer, com o objetivo de rentabilizar cada vez mais o seu patrimônio. E essa gestão é uma gestão profissional, porque quanto melhor for o fundo dele, quanto mais rentável for o fundo dele, mais ele vai vender, mais ele vai captar de dinheiro através de investidores, de cotistas. Então, essa gestão é uma gestão profissional. E esse é o nosso quinto motivo. O sexto motivo é a automação através do desconto em folhas de pagamento. Então, você pode colocar esse investimento, essa aplicação em previdência complementar, diretamente descontado na sua folha de pagamento. Isso vai automatizar o seu investimento. Então, você não precisa ficar ali preocupado de todo mês ter que tirar aquele valor e ir lá aplicar. Ele já automaticamente sai da sua conta ou da sua folha de pagamento. Isso é automatizado. E aí você fica mais tranquilo, porque você sabe que aquele dinheiro está saindo ali todo mês, você nem se preocupa com isso. Mas você sabe que a sua aposentadoria está resguardada, que você está aplicando um dinheirinho lá todos os meses, rentabilizando, com o intuito de melhor viver a melhor idade, que é a aposentadoria. E como sétimo motivo pelo qual você deve fazer uma previdência complementar, nós temos a flexibilidade. Por quê? Além da possibilidade de você colocar qualquer valor, né? Você vai contratar um plano de previdência e você pode ali contratar também qual é o valor que você vai estar aplicando todos os meses. Isso é uma flexibilidade. Não só essa, mas você tem também a opção da portabilidade. Então, se você não estiver gostando daquele plano, você não estiver gostando da seguradora, ou então a rentabilidade do plano não está legal, a política de investimento não está alinhada com o que você entende que é correto, ou não está alinhada com o seu perfil de investidor, você pode lançar mão da portabilidade. E o que é a portabilidade? É o direito que você tem de transferir o seu plano, seja ele transferir de plano dentro da mesma seguradora ou transferir o plano mesmo para outra seguradora. Você tem essa possibilidade. Isso pode ser feito de forma total ou de forma parcial. É você quem decide. Então, essa flexibilidade, ela existe dentro da previdência complementar, mas você não tem essa flexibilidade em outros tipos de investimento, tá? Então, a portabilidade é um dos motivos pelos quais você deveria fazer um plano de previdência complementar. Porque se você fez um plano com uma seguradora e não gostou, não está satisfeito, você vai lá e migra o plano para outra seguradora. Simples assim. E você não perde absolutamente nada nessa transferência. O valor que você tinha aplicado na seguradora A é reportado, né, transferido para a seguradora B e você continua rentabilizando e aportando ali na seguradora B. Então, isso é uma flexibilidade inerente ao plano de previdência complementar que você pode ter como um benefício seu. E como como oitavo motivo pelo qual você deve fazer plano de previdência complementar, eu tenho a liberdade de investimento. Então, você pode começar com pouco, você pode começar investindo um valor menor e aumentando os seus aportes. Então,
Então, essa liberdade de investimento é também um motivo pelo qual você deve investir através de uma previdência complementar, focando na sua aposentadoria, para complementar a sua aposentadoria, para ter uma aposentadoria independente. Independente de quem? Independente do governo, independente do banco, independente do cartão de crédito, do cheque especial. Você tem a possibilidade de investir hoje e ter um benefício que vai complementar a sua aposentadoria do governo. E aí, com esse benefício complementar, você vai poder ter o padrão de vida que você deseja ter. É só você se planejar para isso. E esse tipo de investimento é, sim, uma possibilidade para você, investidor, e muito mais se você for um servidor público. E o nono motivo é o poder ser usado como garantia para financiamentos e para compra de imóveis. Por quê? Você precisa olhar a política de gestão dessa previdência, ela deve estar alinhada com o seu perfil de investidor. Então, não adianta nada você ser um investidor conservador e querer fazer uma previdência arrojada, uma previdência que investe em ações, em commodities, que seja alavancada, que corra o risco de você ter perdas financeiras. Então, se você é um investidor conservador, você deve buscar uma previdência complementar que tenha uma política de investimento também conservadora. Agora, se você é um investidor arrojado ou um investidor moderado, você vai buscar uma previdência complementar ideal, adequada ao seu perfil. E tem para todos os gostos, tá certo? Tem para todos os gostos, mas é importante que você alinhe o investimento com o seu perfil de investidor. Isso é uma coisa que você deve olhar na hora que você for buscar a sua previdência complementar. A política de investimento, ela está no regulamento da Previdência. Então, lá no regulamento do fundo, né, de previdência complementar, vai estar dizendo qual é a política de investimento dessa previdência. Outra coisa que você precisa olhar são a solidez da seguradora, conforme eu falei, não só a política de investimento, que tem que estar alinhada com o seu perfil, mas também a solidez da empresa com a qual você vai investir. Ela precisa ser uma empresa sólida, porque você vai ter aí 10, 20 anos pela frente. Então, quem te garante que essa empresa vai estar aí ainda no mercado para te pagar os seus benefícios? E o que vai te garantir é a solidez da empresa. Então, você tem que buscar empresas sólidas, que já tenham anos de mercado, que possam te dar essa segurança. Mas não precisa necessariamente ser as seguradoras dos grandes bancos, não. Você tem empresas menores, como a Icatu, a Mongeral e outras mais que você pode buscar. A taxa de administração, é importante que vocês avaliem também. Porque quanto maior for a taxa de administração, menor será a rentabilidade, porque ela incide no valor total que você tem acumulado dentro do fundo, dentro da sua previdência. A taxa de administração, ela funciona da seguinte forma: ela é provisionada diariamente sobre a rentabilidade desse fundo, né? Só que ela é paga de forma anual. Por exemplo, o fundo ele cobra 1% ao ano de taxa de administração ou cobra 2% ao ano de taxa de administração. Esse percentual ele é de forma anual, só que ele é cobrado diariamente do valor das cotas, tá bom? Então, ela é provisionada diariamente. E qual seria, então, uma taxa de administração compatível, condizente e ideal para você buscar um plano de previdência complementar? Essas taxas de administração, elas tendem a ser maiores conforme a política de investimento do fundo. Então, se a política de investimento do fundo for uma política mais arrojada, mais agressiva, essa taxa tende a ser maior. Quando a política do fundo é uma política mais conservadora, por exemplo, tem fundos de previdência que investem apenas em títulos públicos. Então, não tem grandes mistérios nesse tipo de gestão, nesse tipo de política de investimentos. Então, consequentemente, a taxa de administração vai ser uma taxa menor. Qual seria uma taxa ideal? Para uma previdência complementar arrojada, você pagaria entre 1,5% a 2% de taxa de administração, que é o que é trabalhado nos fundos de investimento arrojados, agressivos, e para uma previdência complementar conservadora,
até 1% no máximo, estourando ali 1% de taxa de administração. Mais do que isso, nem pensar. E se o fundo também tiver uma política moderada de investimento, também está dentro da casa de 1%. Mais do que isso já é demais para uma previdência complementar. Então é importante que você busque essas empresas autônomas justamente por conta disso. Nelas você vai conseguir esse tipo de taxa de administração. Outra taxa que vocês precisam analisar é a taxa de carregamento. Tá? O que é a taxa de carregamento? Essa taxa, diferente da taxa de administração, que incide sobre o capital total que você tem aplicado, a taxa de carregamento ela vai incidir sobre o aporte que você faz. Então, se você aporta todos os meses, toda vez que você fizer um aporte, vai ser cobrada aí essa taxa de carregamento. Tem seguradoras que não cobram taxa de carregamento, tá? Então, você pode buscar seguradoras no mercado que não vão te cobrar essa taxa de carregamento, mas ela existe e algumas cobram sim. E elas têm 3 formas de cobrar essa taxa de carregamento. Ela pode cobrar logo quando você aporta, logo na entrada do investimento. Ela pode cobrar também na hora da saída, ou seja, na hora que você resgata esse investimento. E aí tem seguradoras também que zeram a taxa de carregamento depois de um determinado período. Por exemplo, se você resgatar até 2 anos, 3 anos, você vai pagar a taxa de carregamento no resgate. Se você resgatar esse investimento após 3 anos, você não paga a taxa de carregamento. Então, isso também é uma prática normal dentro desse tipo de investimento. Então, você pode buscar investimentos, planos de previdência complementar, ou que não cobrem essa taxa de carregamento, ou que cobrem uma taxa de carregamento somente no resgate e que tenham essa possibilidade de zerar a taxa de carregamento se você deixar o dinheiro aplicado por um determinado período. Então, tem essa possibilidade. Outra forma também que tem de ser cobrada essa taxa de carregamento, e isso acontece muito nos grandes bancos, nos bancos de varejo, é de cobrar 2 vezes, tanto no momento que você aporta, quanto no resgate. Então, isso também existe. Você deve fugir desse tipo de taxa de carregamento, que é a taxa híbrida, que ela acontece tanto na entrada quanto na saída. Ela existe e é muito mais fácil de ser achada nos bancos de varejo, nos grandes bancos de varejo, mas também você consegue achar boas previdências complementares que não tem nenhuma taxa de carregamento ou que isentam, zeram a taxa de carregamento depois de um determinado período de aplicação. Busque esse tipo de investimento. Então, é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar a política de investimento, se ela está alinhada com o seu perfil de investidor. Você tem que avaliar a instituição que você quer investir. Você vai avaliar a taxa de administração e a taxa de carregamento. Vai olhar esses 4 pontos na hora que for avaliar o seu plano de previdência. Isso, é claro, depois de você ter escolhido qual é o tipo de previdência que você quer, se é um PGBL ou se é um VGBL, e qual é o tipo de tributação que você vai escolher. Se é a tributação regressiva ou se é a tributação progressiva.